Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu volto a falar aqui de um assunto que eu adoro desde sempre, desde que o canal existe, mas faz um tempinho que eu não falo sobre, que são livros de RPG. Então hoje eu vou falar sobre uma das franquias mais famosas no mundo dos board games modernos aqui no Brasil, mas principalmente falar sobre um RPG que eu vi ele pouco ou nada sendo comentado, e ele entrega assim uma das melhores coisas que eu já vi, no quesito diversão, assim como seu irmão mais velho. Então, sem muita enrolação, vou falar hoje do Zombicide Chronicles. O Zombicide Chronicles ele saiu lá fora pela Edge Studios, aqui no Brasil, e parceria ainda com o Minor Not, a Guillotine Games. Aqui no Brasil ele saiu pela Galápagos Jogos, ele tem o subtítulo, né? Zombicide Chronicles, o jogo de RPG. E aí ele coloca aqui no fundo, né? Que tipo de sobrevivente você vai ser? O Zombicide Chronicles é um jogo de RPG independente, situado no conhecido mundo dos jogos tabuleiro Zombicide. Mergulhe de cabeça nesse universo intenso, criando seu próprio sobrevivente do zero, ou use um pronto para jogar, e prepare-se para o fim do mundo. E aí ele entra um pouquinho aqui mais no detalhe. Qual que é a ideia? Tá? E até responder primeiro uma pergunta muito importante. Se eu tenho o Zombicide Board Game, eu preciso desse livro? Ou se eu tenho esse livro, eu preciso do Zombicide Board Game? Eu vou tentar responder isso durante esse vídeo, mas são produtos meio que complementares e independentes ao mesmo tempo. O Zombicide Chronicles, para começo de conversa, ele é feito por algumas pessoas que eu gosto muito do game design delas. Então ele coloca aqui, né, ó, pela Nicola De Gobis, Marco Maggi, atenção a esse nome, Marco Munari, Francesco Nepitello, atenção a esse nome, e o Matteo Pedroni. Quem são esses caras? Esses caras, para mim, eles são o suprassumo da criação de board game e até de RPG. Eles são responsáveis por um dos meus jogos favoritos da vida, né? Que é o Guerra do Anel. E eles também são responsáveis, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó, por esse cara aqui, ó. Esse camarada está aqui embaixo, bem escondido, que é um Anel, que um dia eu vou falar sobre ele, então não vai demorar muito não, em breve eu vou fazer um review sobre esse livrão aqui também, que é da Free League. E aí também vou falar algumas similaridades que esses dois livros têm, mas fica para outro vídeo. No Zombicide RPG, a ideia do RPG é que é a mesmíssima do board game. Né? Vocês são um grupo de sobreviventes, o apocalipse zumbi tomou conta do mundo e seja o que Deus quiser. E exatamente como o board game, que é um jogo frenético, onde você tem missões, eles têm que se virar contra o cenário e a enxurrada de zumbis e perigos que ele joga contra você, aqui é o mesmo propósito. Então ele é um RPG que ele é mais focado em missões, para você sentar e jogar e se divertir, aquela maluquice toda, e é um Dice Festival, né? Você vai estar ali jogando dado o tempo todo. Só que também ele te permite colocar um roleplay, que é uma coisa que não existe no board game. Né? Então, enquanto o board game ele é um jogo ultra cooperativo, um dos melhores nesse sentido, né? De você sair jogando dados e sair matando, explodindo tudo pela frente, tentando cumprir o cenário antes que os zumbis te obliterem por completo, aqui é a mesmíssima ideia. Só que com algumas diferenças bem interessantes. Então, por que você tem os autores? Você percebe que aqui tem algumas similaridades, tá bom? Com os RPGs que esses caras participaram. Então o livro ele é dividido em capítulos, né? Então aqui vem o primeiro capítulo, que é uma introdução, falar sobre o que é RPG, sobre o mundo do Zombicide e assim por diante. Depois aqui os sobreviventes, onde ele vai colocar para você personagens prontos. E ele também fala para você aqui como que você pode usar as miniaturas e tiles do Zombicide Board Game em conjunto com esse livro aqui. Ele tem vários personagens prontos aqui para você olhar e são aqueles arquétipos clássicos da franquia. Então eles vão ter atributos, aqui já falo sobre isso. E depois ele vai te ensinar também como que você cria um sobrevivente. Tá? O capítulo de criação dele é super simples, ele lembra muito RPGs dos anos 80 e 90, onde você vai ter muita rolagem de dado para você deixar um personagem bem aleatório, e essa é a diversão do jogo, né? Você não sabe exatamente o que o jogo vai entregar para você. Depois ele vai para um capítulo 3, que é o Jogando o Jogo, onde aqui ele vai te ensinar as regras básicas, mas ele traz uma tabelinha aqui, ó, que ela vai explicar basicamente tudo que é o jogo. Então no jogo você vai ter 3 atributos centrais, tá bom? Que são aqui o músculos, miolos e bravuras, e você vai ter aqui as suas vantagens, né, que é atletismo, atitude, histórico, combate, percepção e sobrevivência. E dentro de cada uma delas, elas se dividem. Como funcionam as rolagens desse jogo, os testes? Então, às vezes você está lá numa situação de estresse, está tentando superar algum desafio que está à sua frente, e o mestre do jogo, né, que é a pessoa que conduz a partida, ele vai olhar para você e falar assim, ó,
faz um teste de lutar, né? Vamos falar que você está saindo na mão ali com um zumbi, faz um teste de lutar. Pega a sua proficiência em lutar e faz o teste. Você vai pegar a quantidade de número que você tem em músculos no atributo e você vai olhar a quantidade que você tem em combate e lutar. Você vai cruzar aqui, tentando ele fazer uma referência. Vamos falar que você tem 3 em um e 2 no outro. Isso dá um 5. Você vai pegar 5 dados de 6 lados e fazer a rolagem. Exatamente como no Zombicide, todo número 6 é um sucesso. Qualquer coisa para baixo disso é falha, é uma falha normal. E ele também vai ter níveis de sucesso. Então quando você tira um sucesso, é considerado um sucesso mediano. Quando você tira 2, é um sucesso muito bom. E quando você tira 3 para cima, é espetacular. Só que aí ele tem coisas muito legais, que são os dados de especialização, né? Os dados de maestria. Sempre que você tiver uma parada de dados, onde você tiver mais do que 6 dados para jogar, do 7º dado em diante você vai jogar um dado de cor diferente. Existem dados especiais para esse RPG, mas eles não foram trazidos para o Brasil, mas você pode resolver com dados de 6 lados comuns. Então você pode pegar, por exemplo, 6 dados de cor branca e 6 dados de cor vermelha, verde, isso é facilmente encontrado na internet. E aí sempre que você for lá, vamos falar que você vai fazer um teste e você vai ter 8 dados para jogar. Então 2 são dados de maestria, né? 6 são dados normais e 2 são dados de maestria. Sempre que você joga dados de maestria e eles saem um sucesso, que é um 6 natural, você vai rolar de novo. Então você vai tunando a ação até um nível muito bom. Isso já foi feito em alguns RPGs, como o próprio Anel e outros RPGs da... Deixa eu lembrar o nome da editora aqui, da Free League, né? Que é essa pilha de dados onde um sucesso vai catapultando mais ainda. Coisas que ele traz no board game também é a questão do estresse. Então sempre que você quiser melhorar os seus sucessos, você pode criar estresse. Então, ao invés de você ter um resultado 6 ou mais, né, você pode tirar um 4 ou mais com sucesso, só que isso vai tirar estresse. E exatamente como no board game, conforme você vai ganhando estresse, você vai desbloqueando habilidades e deixando também os adversários mais perigosos e mais difíceis. Então aqui, ó, para quem conhece o board game tradicional, pode ver que ele tem uma barrinha aqui, ó, exatamente como no contrário. Então você vai começar com algumas habilidades, elas são desbloqueadas conforme você vai ganhando estresse. E aqui é a planilha do personagem para você construir ali quando você for começar o jogo. E no geral, assim, você vai sentir, né, ao conhecer o jogo, que ele é muito parecido com um board game na sua essência. Então, enquanto você vai estar indo para a direita, para a esquerda, entra lá, só que aí o legal é que você não vai ter o apelo visual das miniaturas, vai exigir muito do mestre do jogo. E se o mestre do jogo é um cara novo no RPG, ele pode usar muito o board game como experiência para ele alimentar as referências visuais. E também pode usar o próprio board game. Aqui ele traz algumas regras. Por exemplo, ao invés de você ficar desenhando um mapa, e eu sou da geração que desenhava mapa, você pode usar os tiles, né, os ladrilhos do Zombicide original e as miniaturas também, para você fazer a imersão maior no RPG de mesa. Confesso que eu gosto, mas eu também acho que não precisa, tá? Só com isso aqui você já diverte horrores. O sistema é super simples, aí ele vem com tabelas de armas, tabelas de inimigos, ele vem com tudo que você imaginar aqui, bem pronto para você sair jogando. Mas pro final do livro, ele tem um capítulo bem grande, tá? Sobre conduzindo o jogo. Ele vai ali pro O Mundo de Zombicide, aí ele vai te dar um monte de ideias, vai trazer antagonistas, ele traz bastante coisa nesse sentido. Ele coloca aqui também, né, ó, exemplos de mapa para você navegar pelo jogo. Ele coloca níveis de ameaça do local. É legal também que o jogo ele é dividido em 2 fases distintas. Tá? Ele vai ter várias aventuras prontas também para você jogar. E ele é colocado em 2 fases, né? Você vai ter a fase de missão e a fase de abrigo. Então a fase de abrigo é sempre um interlúdio entre as missões. Ali é onde os sobreviventes podem descansar, baixar o estresse, porque você jogar com estresse alto o tempo todo, você vai começar a ser penalizado por isso, né? Você ganha coisas, mas você também é muito penalizado por isso. Então nessa fase, todos os resultados de 1 a 6 são considerados e os resultados nem sempre vão ser bons para os sobreviventes, né? Na fase de abrigo. E é muito legal a liberdade que ele te dá também para criar um abrigo. Então, jogos como Forbidden Lands, que tem review aqui no canal, vou deixar marcado aí no final nos cards, o próprio Um Anel, eles são jogos que eles são focados na experiência narrativa e não necessariamente só no Dice Festival, né? Então, o que acontece entre o ponto A e B? Né? Então, às vezes o mestre ele não quer perder muito tempo, então ele quer contar que entre o ponto A e B levou 2 semanas, mas aí o jogo ele vai te ajudar mecanicamente para que isso transcorra de uma maneira muito simples, né? Como seja um interlúdio mesmo, e não necessariamente jogar 18 sessões de RPG para contar como é que foi do A ao B. Ele traz esse tipo de regra muito bem aplicada, tá? Então assim, eu gostei muito da apresentação desse livro, mas da maneira como ele traz um RPG simples e gostoso de jogar. E eu acho que para quem é fã do board game, né,
e é jogador de RPG, eu acho que ele é uma compra quase que obrigatória. Agora, se você não joga RPG, mas você gosta da mecânica do Zombicide e quer começar a jogar RPG, é um livro com um preço ótimo, ele tem um preço excelente aí se você procurar na internet e com uma introdução muito fácil para começar, tá bom? Então, fãs de Zombicide, eu sou um fã declarado de Zombicide, super recomendo aí para você, seja para deixar na coleção, né, ali para os meus livros de RPG, ou para você embarcar mesmo, tá? É um ótimo ponto de entrada feito por autores que sabem desde sempre o que estão fazendo. Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Aquele abraço. Tchau, tchau.